Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Professor Legramonte. E hoje eu estou com vocês aqui com o Siddhartha Tarot, que eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui com esse método que vem aqui no manual do Siddhartha Tarot, que é essa mandala, ainda que eu começo aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então ela gira aqui, né? Começa aqui do centro, ela gira no sentido horário aqui, né? O Siddhartha Tarot, ele é um tarô de 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, baseado no Rider-Waite, porém com a ilustração, né, nos princípios do budismo esotérico, eu diria aqui, porque assim, tem o budismo esotérico, que é um budismo mais hinduísta, tem o budismo tibetano e tem o budismo o chamado budismo japonês, né? Que é o budismo de Nichiren Daishonin. Embora o Buda é um indiano, o Nichiren Daishonin ali no século XIII, se não me falha a memória, ele redescobre o Sutra do Lótus, que é o último ensinamento do Buda, por isso que a maioria das ilustrações você tem uma flor de lótus. Sutra quer dizer ensinamento, né? E o último ensinamento do Buda Siddhartha Gautama, né, foi o Sutra do Lótus. E o Nichiren Daishonin, no século XIII, depois da Era Comum ou depois de Cristo, como você prefira, ele trouxe aí uma nova visão em cima do Sutra do Lótus. E daí você originou a escola de Nichiren Daishonin, né, onde existem aí. Mas ele mescla mais para o budismo esotérico, hinduísta, com um pouco de budismo tibetano e a flor de lótus aí referente, né, ao Sutra do Lótus, né, que foi o último ensinamento do Siddhartha Gautama, tá? Então eu vou fazer essa técnica atemporal com vocês aqui, porém eu resolvi deixar aqui dentro 56 arcanos menores por uma outra vez, e eu vou fazer uma técnica só com os 22 arcanos maiores, que é para dar um direcionamento mais abrangente e coletivo. Embora, na minha opinião particular, tarô são os 22 arcanos maiores. Os 56 arcanos menores é cartomancia, tá? Muito bem, isso é uma opinião minha, de estudo, de anos de prática, né? E às vezes a gente dá a nossa opinião e tem pessoas que ficam bravas que a gente deu a nossa opinião, né? Veja bem, eu nasci em 1976, cresci nos anos 80 e 90 e eu aprendi que eu tenho direito de dar a minha opinião. Agora, ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião, tá? Agora, cada um dê a sua opinião, ninguém é obrigado a aceitar a opinião do outro. E como diria o querido Valdo Vieira, não acredite em nada do que eu digo, coloque em prática e tire suas próprias conclusões. Né? E completo com a frase de Jesus: a verdade vos libertará. Então aqui no final tem a tradução em português no manual do método, né, da mandalinha que tem aqui no começo. O manual ele tem inglês, italiano, espanhol e português. Eu acho melhor eu ir no português, né? Eu acho mais viável para nós aqui. Ok? Muito bem. Então eu vou mentalizar agora aqui e eu vou pedindo, né, que os Budas do universo, através da lei da sincronicidade, permita colocar essas cartas numa sequência em que vocês possam receber uma orientação, ok? Muito bem. Então eu vou colocar aqui a carta número 1. Como vocês veem, a carta ela é grande, né? Então depois eu vou movimentando aqui para vocês verem. Então a carta 1 ela começa aqui no centro. Eu vou ter aqui a carta 2. Vou ter aqui a carta 3, a carta número 4, e lá em cima depois eu puxo a carta número 5, né? Então, na verdade, forma que para nós, né, como nós temos uma influência cristã, que é a nossa religião máter, quando a gente é criança, geralmente é o cristianismo, a gente vê uma cruz, né? Que também lembra o famoso método do Peladã, tá joia? Só que, né, as posições elas têm aqui algumas explicações, tá joia? Então, qual que é a mensagem para todos nós nesse momento, principalmente para vocês que estão assistindo o vídeo e vendo esse método
a leitura da mandala búdica, né? Então a carta número 1 é a chave da tiragem. Qual é a chave para ser realmente eu mesmo nessa situação? Então, no caso, o arcano que está aqui é a chave para que eu e você possamos ser nós mesmos nesse momento da vida. E olha que interessante, a carta da justiça, que aqui é colocado como o arcano número 8, tá? Então, o arcano, embora o Rider-Waite coloca a justiça como 11, aqui o 8, os arcanos maiores está pelo tarô de Marsella. No tarô de Marsella, o 8 é o arcano da justiça. Então, nesse momento, para que você possa ser você mesma, seja uma pessoa justa. Não só justo com as outras pessoas, mas ser justo consigo também é importante. Muitas vezes as pessoas se sacrificam pelo outro e não estão sendo justas com você mesmo. Então, seja primeiramente justo e justa com você. Porque você sendo justo e justa com você, você também conseguirá ser justa e justo com as outras pessoas. Então, haja com justiça. Agir com justiça é agir com equilíbrio. Você vê que interessante, né? Aqui nós temos uma mulher búdica. Buda quer dizer iluminata. Nós temos aqui uma mulher que se iluminou, né? É a justiça. E olha como ela se equilibra em cima da carpa, que é uma carpa, né? Ela se equilibra em cima da carpa. Então a justiça, mesmo com o mar turbulento em volta, mesmo com as nuvens no céu, você tem que manter o teu chakra frontal e coronário muito bem para se manter equilibrada e agir com justiça. Mesmo no mar violento, você sobre um peixe, uma carpa aqui no caso, né? Então, justiça é equilíbrio em todos os momentos. Busque ser uma pessoa justa. E não é fácil ser uma pessoa justa. Muitas vezes, agindo com justiça, a gente pode até ouvir umas besteiras. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou assim, a consulta é por videoconferência? E eu tenho um textinho montado que eu mandei para a pessoa assim, que a consulta pode ser por videoconferência ou troca de mensagens. Entre parênteses, texto, áudio e foto, você escolhe. Ela entendeu que o você escolhe, eu estava sendo mal educado com ela. Você foi grosso, você escolhe. Ela viu, eu agi eu acho de forma justa, porque eu estou dando o livre-arbítrio dela escolher como ela quer a consulta, já que a consulta é dela. E a pessoa, ela leu o você escolhe achando que eu fui mal educado. Eu só fui justo. Essas são as duas opções, e você, como está comprando a consulta comigo, você escolhe. Quer dizer, a pessoa está tão desequilibrada que ela viu uma ofensa no momento que eu agi como justiça. O importante é que eu fui justo. Se ela praticou uma injustiça, é um problema dela, né? Então, essa é a posição número 1. Posição número 2, que recursos, meios, ajudas, aliados podem ajudar-me nesta situação. Ou seja, que tipo de coisas pode ajudar você a ser uma pessoa justa e equilibrada? Saiu aqui, olha que interessante, né? O julgamento. O julgamento é a lei maior, é a lei kármica, é a lei de Nam-myoho Renge-kyo, é a lei mística, né? É a lei a lei maior. Então, o julgamento, seja justo acreditando que existe um julgamento maior acima que você. Porque no tarô você tem o arcano da justiça e você depois tem o arcano 20 do julgamento. Né? Então, haja com justiça, confiando no julgamento maior, no julgamento divino, no julgamento superior, que quando você desencarnar e você for prestar contas, confie que você agiu com justiça. Porque muitas vezes a gente age com justiça e fica pensando, mas será que eu agi certo de ser justo com essa pessoa? E aí depois a pessoa agiu de forma errada. Confie que existe um julgamento, existe uma força maior que vai julgar a todos nós com verdade. Tá? Posição número 3. Que ação pode ser útil realizar? Ou seja, nesse momento
o que eu posso realizar de útil para começar a ser uma pessoa justa e depois, na hora do julgamento maior, eu correr bem tudo para o meu lado. Nós temos aqui o louco. Olha que interessante. Haja com ousadia. Só que aqui eu tenho um louco que ele está em posição de lótus meditando. Não precisa ficar sentado em posição de lótus, eu não consigo, mas eu sento na minha cadeira, ou na minha poltrona, ou mesmo aqui na minha sala, na minha cadeira que eu tenho aqui, eu sento, eu fecho os olhos. Então medite para você descobrir dentro de você o que é justo na sua vida. Então louco porque nós estamos no mundo hoje, né, até o pessoal brinca, né, é o poste mijando no cachorro. Nós estamos num mundo que parece que as coisas estão invertidas, que você ser uma pessoa justa, se você só se ferra, né? E hoje em dia assim, mas se você... É loucura se você é uma pessoa justa, porque todo mundo age de forma corrupta e você se ferra. Nem todo mundo age de forma corrupta, tá bom? Então, seja louco no sentido de ousadia, de sentar, fechar seus olhos, meditar para encontrar o que é a resposta do que é justiça naquele dilema que se apresentar na sua vida, confiando no julgamento maior, tá joia? Aí a próxima carta aqui, a carta número 4, a que transformação devo chegar? Então, depois dessas 3 arcanos, que você aprendeu que tem que ser uma pessoa justa, confiar na justiça maior, no julgamento maior, meditar, ousando meditar, e aquilo que você encontrar na sua meditação, você praticar, né? A carta 4 vai falar que transformação devo chegar. Então aqui, essa posição 4, ela vai entrar como uma previsão. Então, qual que é a previsão se você agir dessa forma? O mago. A previsão é que você vai se tornar uma pessoa que vai ter o domínio da vida. Porque o mago, ele domina os 5 elementos da vida: terra, fogo, ar, água e o éter. Então você fazendo isso, você vai se tornar um mago. O mago tem habilidade, tem atitude, tem ação para agir com justiça e equilíbrio, confiando no julgamento maior. E quando ele precisa, ele fecha os olhos, medita, e aquilo que ele encontrar dentro dele, ele coloca em prática através das atitudes. E para finalizar, o passo 5, aqui a carta 5, qual é o meu objetivo? O karma a queimar nessa situação. Ou seja, você aprendendo a ser uma pessoa justa e desenvolvendo o mago que há em cada um de vocês e confiando no julgamento maior, qual que é o karma que você vai eliminar nessa vida? Olha que legal, sai aqui o arcano da lua. O arcano da lua vai falar daquele karma de vários karmas do passado. Porque no passado, a lua é o passado e nós temos muitas luas. Então você vai conseguir eliminar um monte de karmas. E a lua vai falar também de karmas que estão ocultos. Karmas que você nem faz ideia que você possa ter cometido em outras vidas, você vai conseguir queimar. Então quando a gente diz queimar, é no sentido de... O fogo é transmutação, é transformar o teu karma em dharma. Então você sendo uma pessoa justa, tendo atitudes justas, você vai conseguir o quê? Eliminar os karmas do passado, dessa vida e de vidas passadas, karmas ocultos, pessoas que você magoou em outras vidas, que você feriu, e assim também, ok? Então esse é o método da mandala búdica, né, onde eu utilizei aqui os arcanos maiores, já que eu quis aqui fazer com vocês uma leitura mais, digamos assim, aprofundada e filosófica, né? Os arcanos maiores têm muito de leitura, né, mais filosófica, né? Eu falo que os arcanos maiores, eles são mais filosóficos. Os arcanos menores, que eu vejo como cartomancia, eles já são mais ali para o dia a dia, tá? E uma outra forma, se você não quiser abrir numa mandala, você pode colocar assim, né? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Opa, é aqui.
né? Então, o 1 foi a justiça, o 2, o 3, né? O 4 e o 5. Lembrando que o 4 é a única casa de previsão, né? Aqui, resultado, então são duas casas de previsão, previsão para você em si, previsão para o teu karma, e essas 3 casas de orientação para que você saiba o que fazer. Então esse aqui foi um vídeo atemporal. Se você assistiu, isso serviu como uma luva para você e para mim também, que fui o primeiro aqui a abrir e assistir e sentir essas energias que servem tanto para mim quanto para vocês, de forma atemporal. Então, como eu disse em outros vídeos no canal, a minha intenção aqui não é só explicar o método, mas fazer uma prática de orientação, de coaching para vocês. Né? O coach quer dizer treinador, treinar vocês para a vida, né? E esse tarô tem uma energia muito gostosa, muito bacana, né, nesse sentido, quando a gente vai lidar com essas questões mais filosóficas da vida. Até porque o Buda, ele não criou uma religião, ele criou uma filosofia de vida que depois os homens acabaram transformando aí em religião. Mas, na verdade, o budismo, ele é uma filosofia de vida. Buda nunca ficou ensinando como é que você cura alguém da cegueira, nem andando sobre as águas. É um trabalho diferente. O Cristo, não. O Cristo, ele já veio para trazer uma religião. O Cristo, ele já veio com um papel de sacerdote, né? Tanto que ele é visto como o último dos sacerdotes. O apóstolo Paulo, ele encerra a questão do dízimo, porque Jesus não precisa de dízimo, né? Aí as igrejas catam lá no Antigo Testamento. Bom, aí é um assunto para outro vídeo. Mas eu sou assim, né? O vídeo é meu, a opinião é minha, e eu gosto de dar minha opinião. Enquanto eu puder dar minha opinião aqui no Brasil, estarei dando minha opinião. O dia que não puder mais, eu troco de país que eu possa dar minha opinião para continuar dando a minha opinião. E como eu digo, né? É opinião, você aceita ou não. A gente tem que aprender a ouvir as outras pessoas. Um forte abraço para vocês. Até um próximo vídeo, uma consulta. Namastê, luz e paz. Gratidão.